Jornalismo. Eu não fiz nada além de jornalismo. A minha vida começou em Lavras, fazendo jornalismo, vim para Belo Horizonte, nunca fiz outra coisa a não ser jornalismo. Rádio Itatiaia, Rádio Inconfidência. O único período em que eu não fiz jornalismo foi quando eu estive na TV Minas, que eu fui presidente da TV Minas. Então, como presidente, eu não participava. Eu participava de tudo, mas não diretamente, não participava de nada. Uhum. Mas nunca fiz outra coisa não, só jornalismo. A TV foi por uma contingência, porque eu comecei com o jornal, nós estávamos na Rádio Itatiaia quando Paulo Cabral assumiu a direção geral do Estado de Minas aqui, dos Diários Associados. E ele queria dar uma injeção de ânimo no grupo associado. E ele fez uma relação do pessoal da Rádio Itatiaia e contratou de uma vez só 18 ex-funcionários da Rádio Itatiaia. E eu estava na Itatiaia no Diário de Minas, um jornal que existia ali na Praça do Soares, já fechou. E de lá eu fui para a Rádio Guarani, Rádio Mineira, que já fechou também, e Estado de Minas, quando nós fundamos o Departamento de Pesquisa, hoje é Editoria de Pesquisa. O Felipe já deixou o Estado de Minas também. E naquela época como eu era apresentador e redator também, todas as vezes que a gente ia discutir renovação salarial, eu falava, não me deixa como apresentador, com o salário estabilizado, e me promove para redator. E vai me dando os aumentos como redator, porque eu já estava prevendo no futuro simplesmente largar a televisão, né? E como eu estava no Diário de Minas, nós fomos contratados pelo Estado de Minas. E por força por contingência lá dentro, eu fui contratado na TV Alterosa, na Rádio Guarani, na Rádio Mineira, no Estado de Minas, no Diário da Tarde. Então eles iam contratando a gente. Para não dar o aumento, iam contratando nas empresas. Jackson Carvalho, eu tenho 57 anos e eu entrei na TV Tucolumbi em 69. A forma que eu entrei na televisão, hoje em dia, pode-se considerar até uma forma bastante romântica e inusitada, porque eu tinha 15 anos de idade, eu gostava muito, era um jovem, né? Gostava muito desse mundo da comunicação. Aí eu escrevi uma carta para o diretor da empresa, o jornalista José de Oliveira Vaz, que é o diretor superintendente da televisão. Ele gostou da minha carta e me contratou como estagiário de reportagem. Então foi uma entrada bastante bacana. Eu menino ainda, comecei a conviver lá com os jornalistas que faziam o jornal Banco Minas. No início eu trabalhei como estagiário da reportagem, né, com o colega Walter Castro Leite, mais tarde com o Felipe Drummond. O Felipe Drummond era uma grande personalidade da imprensa mineira na época, tanto que depois ele até veio dar nome ao Mineirinho, né? O Mineirinho chama Ginásio Felipe Drummond. Então a minha entrada foi dessa forma, né? E em seguida, depois de permanecer uns 2 anos como estagiário da reportagem, o pessoal da redação viu que eu tinha alguns dotes aí nas artes plásticas, né? Eu sabia desenhar, etc. Aí me transferiram para a redação para me coordenar a parte visual do jornal. Aí eu cuidava de cenários, cuidava do material ilustrativo, que eram basicamente slides, né? Que eram projetados no cenário do apresentadora Jane Gambit. Então eram esses slides, eram radiofotos, enfim. Depois, em 71, se não me engano, 71, a televisão saiu do edifício Caiaque e saiu também da era em preto e branco e mudou-se para o Palácio do Rádio, onde hoje é a Rádio Guarani e a TV Alterosa, e ali começou a era das cores. Nessa era das cores foi oficialmente instituída a editoria de arte, né? Então essa editoria de arte trabalhávamos eu cuidando dessa parte de cenários, figurinos, slides e mapas, etc. E na parte de ilustração mesmo trabalhava o Radic. O Radic era um grande chargista que tinha uma página semanal no Diário da Tarde, era um grande artista plástico. Então ele fazia parte de caricatura, de charges, tudo isso que também ilustrava o jornal.
Zoom é uma coisa que até o tempo que estava lá, não existia. A Fazia câmera assim, Zoom, né? era traveling, né? Era viagem da câmera até. No trilho. No trilho, não. Na mão? Aí, era um exercício físico total, né? Ah, Então, vamos lá. Vou começar. Seu nome, sua idade e como é que foi o início na TV Itacolomi, como foi o seu início, como você percebeu o início da TV Itacolomi em 55. bom, meu nome é Carlos Fabiano Braga, estou com 71 anos hoje. O início tem dois inícios, o meu início na TV Itacolomi e o início da TV Itacolomi. Eu digo, o meu início na TV Itacolomi foi, eu entrei lá para abrir os caixotes, vamos dizer assim, dos últimos equipamentos que estavam chegando e fazer as últimas montagens, etc. Eu entrei... Toda empresa recebe funcionários normalmente por indicação. Meu pai, à época, trabalhava nos Diários Associados e soube que a TV Itacolomi precisava de gente, precisava de ajudantes e auxiliares. Me indicou, eu tinha 15 anos, à época, trabalhava com ele e fazia serviço no jornal, e então passei a trabalhar na TV Itacolomi. A esse tempo a TV Itacolomi não tinha funcionários, não tinha nada dela, era gente que recebia através do jornal Estado de Minas ou através da Rádio Guarani. Tanto que na minha aposentadoria, pouco tempo depois, anos depois, eu verifiquei que a TV Itacolomi, quando foi inaugurada, não tinha ninguém trabalhando lá, porque os funcionários foram todos admitidos com data de 1º de dezembro, que criaram. Bom, então essa foi a minha chegada na TV Itacolomi, na função que escreveram na carteira de trabalho foi auxiliar de portaria, coisa que eu nunca fui. Lá a gente estava para fazer o que era necessário fazer. Então eu tinha alguma agilidade, tinha feito um curso de datilografia à época, e então fui ficar principalmente como auxiliar no departamento comercial, à época chefiada pelo Dr. Márcio Quintino dos Santos. Esse senhor era empresário aqui de uma coisa chamada Cine Grátis. Na história de Belo Horizonte, tenho certeza que o Cine Grátis é uma coisa muito importante. Então, fui para o departamento comercial. Depois, porque eu sabia também, eu era sem vergonha o suficiente para dizer que sabia inglês, com inglês de ginásio apenas, era necessário ler algumas informações que chegavam dos caixotes, etc., para poder ver o que se fazia. E isso eu comecei a trabalhar junto com o departamento técnico, junto com o departamento de administração, e fazendo o que era possível. Um boy seria hoje, na época não chamava isso de jeito nenhum. Então o que era necessário fazer, a gente era solicitado. Com isso eu aprendi, por exemplo, a ser auxiliar de carpintaria, porque estavam construindo portas, construindo armários, etc. E o carpinteiro às vezes precisava de uma ajuda, e lá ia eu nessas atividades. Bom. Você fazia antes da TV? Jornal e rádio. Eu trabalhava nessa época no Jornal do Estado de Minas, que era dos Diários Associados, e fiz rádio na Guarani. Na Guarani eu fazia um comentário internacional. Na época eu era editor internacional do Estado de Minas e fazia um comentário internacional toda manhã na Rádio Guarani. Depois eu fui editor de cidade do Estado de Minas. Passei pela publicidade e aí veio um momento da televisão.
Esse programa da noite que a gente fazia, o André também participava. Aliás, foi ele que me convidou para integrar a equipe do programa. Eu tinha dor de cabeça toda sexta-feira quando eu saí de lá, meia-noite, quando saiu 11h30, meia-noite. A cidade já estava dormindo naquela época, né? Menos quem estivesse vendo o programa. Eu saía com uma dor de cabeça mortal, porque eu ficava muito tenso na frente da televisão, com a preocupação de não errar, aquela coisa de inexperiência mesmo, porque era para mim um veículo completamente novo. Jornal, para mim, tudo bem. Eu comecei em jornal, na verdade, com 12, 13 anos, lá na minha terra. Eu era editor do jornal aos 12, 13 anos. Depois vim fazer vestibular, fiz vestibular de Direito, porque eu nem tinha ainda o curso de comunicação. Um ano depois, eu acho que se formou, montaram o curso de comunicação na Federal. Então eu sempre mexi com a coisa escrita. De repente, aquela luz lá, a única coisa que eles me disseram é o seguinte: quando acender a luz vermelha, você olha para ela, você está olhando nos olhos das pessoas, como a lição que eu tive de televisão. E falava coisas muito duras, olhando para os olhos das pessoas, né? É isso que eu acho que o coronel ficou com ódio.